Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Dia a dia de Parola! Olá, nação Parolover! Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o segundo bloco da Parola 187, mais uma dentro do tema Seguindo Jesus, e nessa semana o tema da Parola é Sendo Testemunha. Olha, o primeiro bloco foi muito bacana, a gente bateu um papo a partir lá de Atos 1:8, e aqui nesta mesa de bate-papo estamos aqui eu, Decano, Oráculo e 04 para a gente dar sequência nesse assunto. E nesse segundo bloco, nós vamos então falar um pouquinho a respeito de Atos 4:20. Nós vamos encontrar aqui o apóstolo Pedro dando uma resposta, no mínimo afiada, né? Eu acho muito bacana essa resposta que o apóstolo Pedro dá. Mas, para poder compartilhar esse texto aqui, eu estava meditando cá com os meus fecheclers e eu estava meditando aqui em cima da seguinte coisa. Xandão falou a respeito do empoderamento para o testemunho, né? E não necessariamente significa que você tenha uma pregação pronta, né? Um compêndio teológico com começo, meio e fim, apelo, oferta e tudo mais. Mas uma coisa que me deixa sempre pensativo, Xan e Paulinho, uma vez eu escutei de uma pessoa aqui em Curitiba que dizia a seguinte coisa: todo crente tem uma pregação pronta. Eu falei pro cara, não, isso não é verdade, nem todo mundo crente tem. Ele falou, não, todo crente que se preze tem uma pregação pronta. Aí eu falei assim, por favor, me explique então, qual que é o segredo desse negócio? Ele falou assim, basta você contar o que Jesus fez por você. Aqui eu acho que é uma grande chave, porque testemunhar é exatamente isso. Olha, você não sabe em detalhes Antigo, Novo Testamento, você não fez ainda o curso de introdução à interpretação bíblica que o nosso oráculo fez, aliás, está lá no site dos paroleiros.com.br, corre lá. Você não fez o curso ainda, você não tem essa visão panorâmica das Escrituras, mas o fato é que se você é um cristão, Jesus em algum momento tocou na sua vida. E se tocou na sua vida, basta você simplesmente contar o que aconteceu com você. Aqui já é uma bela introdução para essa questão do ser testemunho, né, Chan? Porque não precisa de muita conjugação verbal, não precisa de muita ênclise, mesóclise e próclise para a gente poder fazer aqui um testemunho, no mínimo, impactante. E foi exatamente isso que o apóstolo Pedro aqui está fazendo em Atos 4:20, que ele fala assim, olha, eu não posso deixar de contar o que aconteceu comigo. Eu não posso deixar de contar o que Jesus fez por mim. Esse aqui é o caminho, Chan? Arthur, acredito que sim. Acredito que talvez seja um pouquinho mais complexo, mas ele é o caminho. Ele é o pontapé para a estrada dos tijolos amarelos, né? Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que lá no final de Atos, Paulo ainda está contando da experiência dele quando ele caiu da montaria. Então, durante muitos anos, ele foi falando, ele foi repetindo aquilo que aconteceu com ele. Mas o que é interessante, ele não ficou só nisso. Acho que isso é muito importante. Todos nós temos uma primeira mensagem, vamos dizer assim, que é daquilo que Jesus fez, né? Que muitas pessoas hoje parece que não gostam. Quando a gente fala, eu era ex, né? Agora parece que até é ruim você falar que você era um ex alguma coisa, né? Mas esse é um pontapé, né? E o que a gente precisa é dar continuidade. Estou sendo na tua linha de pensamento, porque enquanto você falou isso, eu lembrei de um livro que eu gosto muito, chama Eles Falam em Outras Línguas. E o autor havia sido curado dentro do hospital com um toque. Jesus apareceu para ele, dá um toque, ele é curado. E ele disse que ele falava daquilo durante um ano para todo mundo. Só que com o passar do tempo, aquilo também foi esfriando dentro dele. Por isso que eu creio que isso é um pontapé, tá?
E aí, quando ele vai atrás das experiências do batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito, vamos tratar assim, é que ele percebeu que depois de muito tempo ele precisava desse segundo pontapé. Que aí, quando a gente vai falar de Paulo, quando a gente vai falar de Pedro, de João, desses homens, de Barnabé, de Apolo, esses homens, eles continuavam imersos no Espírito, para que eles continuassem sendo testemunha e fazendo a obra. Nós conhecemos várias pessoas que foram cheias do Espírito num determinado momento da vida e que muitas vezes hoje podem estar dentro das nossas igrejas murchas ou até não estão mais dentro de igrejas que a gente conheceu, né? E são que a gente chama de desviado. E aí a gente entende por que murchou, por que apagou, como o Paulinho falou no primeiro bloco, porque talvez falte esse renovo. Mesmo que eu tenha o primeiro pontapé, eu preciso continuar me enchendo. Não é algo que é uma vez só, pronto e acabou. É algo que essa minha sede pelo Senhor vai provocar esse enchimento para que eu tenha sempre o que testemunhar sobre ele. E aí, falando do texto específico de Atos 4, né, onde eles vão e eles estão presos por quê? Porque uma hora eles olharam para um coxo numa porta e falaram: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eles foram presos, foram levados a um julgamento, justamente por terem feito a obra do Senhor, por estarem cheios do Espírito Santo. Então, o que é mais importante? Obedecer a homens ou obedecer a Deus? Eles eles continuam tão somente obedecendo o que Jesus falou para eles em Atos 1:8. Eles continuam testemunhando a respeito de Jesus, só isso. E quando eles são ovacionados, eles falam: por que vocês estão olhando para mim? Vocês têm que olhar para Jesus. Isso eu acho fantástico. Então, acho que a gente precisa dessa continuidade, para que nem Paulo, quando chegar no final do livro, ele ainda continua contando com o mesmo efeito aquilo que aconteceu anos atrás. Então, Arthur, Chan, eu vou até escapulir um pouquinho do assunto, porque eu acho que o Chan colocou um detalhe aqui que eu julgo que seja muito legal abrir um pouco o entendimento sobre esse detalhe. O Chan ele colocou o testemunho de Paulo, né, que no próprio fim da vida dele, ele ainda está testemunhando como começou a trajetória dele em Cristo, né? Se a gente vê o que o mesmo Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 4, nós vamos ver Paulo dizendo o seguinte: não voltem e estacionem nos rudimentos da fé, né? Tá certo, Paulo está falando do judaísmo, a carta aos Gálatas é uma denúncia aos costumes judaicos, voltando à baila na trajetória dos crentes da Galácia convertidos ao cristianismo e que agora estavam retrocedendo, né, a práticas do judaísmo. Mas o princípio é um princípio que se aplica, de não ficar estacionado em uma posição que me conduziu até um determinado momento e parar ali, né? A ideia é do crescimento, a ideia do cristianismo é do desenvolvimento, do crescimento. Então, o princípio aplica-se, apesar de estarmos falando de assuntos distintos, né? Agora, na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, ali no primeiro versículo, ele diz assim: olha, vamos deixar de lado um pouquinho as coisas que são rudimentares e vamos avançar para aquelas que são excelentes. No entanto, sem abrir mão dos rudimentos, sem abrir mão dos batismos, das imposições de mãos, daquilo que é essencial, daquilo que é fundamento, tá? Então eu penso o seguinte: a busca pela nova experiência, a busca pelos novos momentos com o Senhor, pelos novos testemunhos, ela deve ser de fato frequente, constante. Ou seja, eu não posso viver da fé de ontem. A fé de ontem me conduziu até hoje, mas hoje existe uma porção. A palavra diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que em nós começou a boa obra é fiel e vai terminá-la somente no dia de Cristo Jesus.
Então há uma porção para hoje, há uma fatia deste crescimento para hoje, há uma medida a mais na minha vida para que eu alcance a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Agora, isso não me leva, ou não pode me levar a abrir mão daquilo que foi o pontapé inicial, né? A vida cristã, ela não é feita só do agora. A caminhada com Cristo não é feita só do agora. A caminhada com o Espírito não é feita só do agora. Né? Eu me lembro de quando eu fui batizado no Espírito Santo dos meus 14 anos de idade. Quando eu recebi pela primeira vez o Espírito Santo, recém-convertido, alguém assim, devorando Bíblia, né? Vivendo assim intensamente a prática da oração. O meu versículo-chave era o 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ele estava escrito na parede do meu quarto, gigante. Né? No começo era para eu não esquecer de orar, porque recém-convertido esquecia de orar, nunca tinha orado. Né? Então eu tinha que ter um lembrete que eu tinha que orar. E no início eu coloquei ele na parede do meu quarto como um lembrete. E depois aquilo se tornou, quem sabe, um hino na minha vida. Né? A paixão pela oração, a paixão pela presença do Senhor, né? O desejo de ir além da formalidade da oração e chegar na informalidade da amizade, do colo, né? Do abraço, do sentir a presença do Senhor. Então eu ali naquele momento de experiência da minha juventude, cara, recebo o impacto do Espírito Santo pela primeira vez na minha vida, isso é muito bom, isso é muito bacana. Junto já começam a vir algumas manifestações do Espírito através de dons e tudo mais, né? E a descoberta de que aquilo era o começo, jamais pode me fazer avançar para outras estações sem esquecer daquela. Tanto que uma coisa que eu repito algumas vezes é que o que me credencia para o ministério que eu exerço, né, e aqui eu não faço alusão ao ministério pastoral no meu caso, tá? Aqui eu faço alusão ao ministério de qualquer de qualquer uma que nos ouve, que nos assiste e que tem a convicção do seu ministério. Tá? Mas o que me credencia para o ministério que eu exerço, e no meu caso, o ministério pastoral, não é o diploma que eu tenho na parede de uma faculdade de teologia. Não são os certificados de algumas especializações, pós-graduações em áreas afins à teologia ou alguma outra formação que eu possa ter tido. Não é o título que alguém um dia me deu através da imposição de mãos por conta de uma exigência institucional. Não é isso que me credencia ao ministério, embora estes passos são importantes. Em alguns casos, eles não podem ser dispensáveis. Por exemplo, para servir na denominação na qual eu sirvo, estes que eu citei, eles são indispensáveis e eu respeito tanto que vivenciei todos eles. No entanto, o que me credencia veio um pouco antes. O que me credenciou, né, o Senhor me chamou de pastor, quem sabe, pela primeira vez lá quando eu tinha 14 para 15 anos. Quando um dia ele me revestiu com o Espírito Santo, né, com uma finalidade específica. O Senhor me chamou de ministro, e agora independente de que área, né, estou pensando com o meu ouvinte, com aquele e aquela que está assistindo agora. O Senhor nos chamou de ministro, independente da área na qual nós atuamos, no dia que ele derramou o Espírito Santo com uma finalidade, com um propósito na nossa vida, o credenciamento veio ali. Quando houve a resposta do chamado, quando houve o entendimento do chamado, quando houve a transformação desse chamado em um propósito, em um motivo de existência, um motivo de vida, né? Então, eu não posso abrir mão daquilo lá. Eu entendo, Chan, porque Paulo lá no final da vida falava, cara, um dia lá na estrada de Damasco eu tive um encontro muito doido, né? Eu entendo porque lá no final ele dizia isso. E Paulo é um baita de um exemplo de alguém que durante todos os dias da sua vida ele vai buscando novas experiências, ele vai amadurecendo, né?
ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo a sua fé, ele vai motivando outros a desenvolver a sua fé também. Filipenses capítulo 2, no verso 12, carta da cadeia, carta lá do final da vida de Paulo. Lá no final da vida de Paulo, Paulo está falando para os filipenses, olha, desenvolvam a vossa fé com temor e tremor. Né? Ele está falando qual é a fórmula, qual é a chave, o desenvolvimento da fé, a necessidade de crescer, a necessidade de descobrir coisas novas, de vivenciar coisas novas. Mas lá no fim ele conta a história de Damasco, da estrada de Damasco ainda. Né? Então há um pontapé inicial, há um começo para isso tudo, há um primeiro capítulo desta vivência, né? Que se não fosse por ele, a vivência poderia ter acontecido, sim, poderia, mas com outras experiências, com outras realidades, né? E se Deus prepara um determinado caminho, o Salmo 127 diz isso, né? Que ele tem, ele conhece todos os nossos dias, ele tem traçado todos os nossos dias na palma da sua mão. Se o Senhor prepara um caminho para nós, prepara um projeto para nós, para que a gente possa vivenciar esse projeto, confirmar esse projeto através das nossas intenções transformadas, né, com as intenções de Cristo habitando em nós, isso significa que todos os passos que nós demos em Cristo, na nova criatura, e sobretudo no Espírito Santo, todos eles fazem parte de uma história que não tem página a ser arrancada. Todas as páginas têm um lugar dentro do testemunho daquele e daquela que é um parceiro, acho que o Arthur que usou esse termo, né, da parceria, que é um parceiro da obra do Senhor através do Espírito Santo que é derramado sobre nós. Uma coisa que é importante ressaltar, né? Em vários momentos aqui a gente abordou a diferença entre você ser uma testemunha, e isso não necessariamente significa você ser um ministro de tempo integral dentro de uma instituição religiosa. Né? Eu fui muito impactado com um recorte que eu vi do pastor Juscelio de Souza, do Mevan de Campinas, aí de São Paulo. Ele fala a seguinte coisa, que pessoas e instituições, elas podem impedir você de exercer o seu chamado, mas ninguém pode impedir você de manifestar o seu chamado. Se você tem um chamado para ser pastor, você não precisa de uma instituição, de uma placa, dizendo assim, você só pode ser pastor aqui dentro. Não, você pode ser pastor na sua universidade, você pode ser pastor no seu trabalho, você pode ser pastor na sua rua, você pode ser pastor na sua roda de amigos. Enfim, cuidar de pessoas não necessariamente significa estar... E aí eu quero ter muito zelo, muito cuidado para falar sobre isso, porque não quero aqui falar em tom de rebeldia, muito pelo contrário, todos nós três aqui estamos dentro de uma igreja e a gente entende a responsabilidade de estar dentro de uma igreja, né? Mas é aquilo que o Paulinho falou, né? Tudo que nós precisamos é a parceria com o Espírito Santo. Eu posso evangelizar, eu posso pastorear, eu posso ensinar, eu posso profetizar, tudo isso com a ajuda do Espírito Santo. Ser uma testemunha, e aí eu volto lá no começo do primeiro vídeo nosso, né? Ser testemunha é falar sobre aquilo na qual nós fomos impactados. Falar sobre o que Jesus fez conosco faz com que a gente tenha uma autoridade para falar. É diferente de você ensinar um capítulo de um livro, muitas vezes frio ou cheio de conteúdo, mas dar um testemunho é algo que muda o coração das pessoas. Eu sei que talvez não seja a realidade de muitas igrejas, mas aqui em São José dos Pinhais a gente tem uma programação dentro da nossa igreja que chama-se Encontro com Deus. E aqui eu não vou contar o que acontece lá, não é isso, mesmo porque é um acordo de manter um sigilo que acontece lá dentro. Mas o que mais me deixa impactado, muito mais do que as teorias, muito mais do que as apostilas, muito mais do que
frases de efeito, de recortes, de luz, de efeitos especiais e uma série de pirotecnias, o que mais me chama a atenção em encontros como esse são os testemunhos das pessoas. Testemunhos de reconstrução de casamento, testemunho de reconstrução de vida, testemunho de filhos perdidos que voltaram, testemunho de pessoas que tiveram as suas vidas financeiras refeitas. Esses testemunhos, eles têm um poder de impactar o coração dos outros. E porque a gente olha para as pessoas e fala assim, puxa vida, se Jesus fez isso com ele, então ele pode fazer isso comigo também. Nada substitui um bom testemunho, né? Um testemunho bem feito, assim, no sentido não de elaborado, mas carregando a verdade do coração das pessoas, né? Ser testemunha é algo poderosíssimo, gente. E eu vejo muitas vezes, principalmente quando eu vou fazer a ministração aqui de paternidade, né? E eu faço a seguinte pergunta para os homens que aqui estão. Quando você conta da sua experiência com Deus para os seus filhos, você conta de uma experiência de ontem ou de uma experiência de 20 anos atrás? Porque se você está preso ainda numa experiência com Deus de 20 anos atrás, está na hora de você ter novas experiências. E aí é aquilo que o Xandão falou, né? É um bom ponto de partida? Temos que buscar novas experiências? Claro que temos. Mas ainda assim é um testemunho de experiências. Eu vejo aqui, estava até procurando aqui na Bíblia, né? Paulo está testemunhando a história de Damasco no capítulo 22 de Atos. É praticamente lá, quase no final do livro já. Então nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, mas nós também não podemos nos contentar com a experiência de ontem. Foi o que o Paulinho disse. Temos que buscar novas experiências, Arthur, temos que buscar novas histórias. Fala, Paulinho. Só por uma informação técnica, de Atos 9 para Atos 22, nós temos quase 30 anos de história. Quase 30 anos. Então, quase 30 anos depois, Paulo está contando a história dele. 26, 27 anos, quem sabe, mais tarde. Então era isso assim, que eu queria trazer, estava no meu coração, assim, sabe? Nós precisamos buscar novas experiências com Deus para termos novos testemunhos. Eu tenho um salmo aqui, depois que eu passo a palavra aqui, eu vou lembrar dele, mas uma palavra que diz assim: uma geração contará a outra a respeito dos feitos do Senhor. É exatamente isso, né? A vida com Deus é uma corrida de revezamento, onde nós vamos contando para as próximas gerações as experiências que nós vivenciamos, as experiências que nós passamos. E nada mais prazeroso de que nós temos sempre experiências fresquinhas para contar, né? Meninos, vocês querem trazer alguma consideração final aqui para a gente fechar esse vídeo? Agora é a hora. Quando o Paulinho estava falando que ele colocava lá no início da conversão dele não esquecer de orar, no post-it, no meio está escrito assim, pelo menos 21 minutos de línguas todos os dias, né? E eu coloquei aqui bem perto, entre minha televisão e os livros, que é para eu não esquecer. Não que a gente... É só um lembrete, para não perder o hábito. Ali tem oração em línguas, mas é porque é específico, mas é todo dia, tá orando, tá buscando a Deus para que possa ter essas experiências. E é buscar por quem ele é, não buscar pelas experiências que ele pode dar. As experiências, elas serão consequências da nossa busca. Só isso. Tem dia que Deus vai querer dar algo mais profundo, tem dia que não. O próprio apóstolo Paulo foi lembrando algo lá do início, mas se a gente for lembrar, o mais profundo dele foi ser levado ao terceiro céu. Mas até o final ele estava falando de coisas de mais de 30 anos atrás, aí, né, Paulinho? Mas é isso, é a gente buscar enquanto se pode achar. Agora deixa eu mostrar um negócio que eu aprendi com o Xandão. Tá vendo aquele mural ali, ó? Aquele é meu mural de oração. Tudo que tá penduradinho ali diz respeito
E tem a minha batera aqui também, né? Mas tudo que está penduradinho ali diz respeito à oração. Ali eu tenho banners de missionários, ali eu tenho nome de pessoas, ali eu tenho foto dos meus filhos, da minha esposa, ali eu tenho nome de alunos, ali eu tenho nome de projetos, ali eu tenho nome de pastores, pastoras, discípulos, discípulas, né? Motivos dos mais diversos. Eu acho que são experiências que a gente não pode abrir mão. Essa daqui em específico, do mural de oração, eu acho que vai para lá de 10 anos, hein? Uma vez que nós passamos aí por São Paulo, passamos uns dias aí na casa do Chan, a Flávia e o Gabriel ainda, somente. Acho que o Gabriel a gente já tinha, se não me engano. Acho que já, não lembro. Já, né? E aí, Chan, tá aqui, ó, a cópia. Maravilha, então vamos chegar ao final desta parola de número 187, mais uma dentro do tema Seguindo Jesus, e nessa semana nós falamos a respeito do Sendo Testemunhas. Então você já sabe, seguem a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, ativa a sinetinha, assina o nosso canal. Nós estamos também nas principais plataformas de podcast da internet, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, Google Podcasts e outros canais que você quiser, nós vamos estar lá também. Entra no nosso site osparoleiros.com.br, lá você vai ficar por dentro de tudo aquilo que a gente fala, além dos nossos livros, dos nossos e-books e também dos nossos cursos online para você. Semana que vem nós vamos estar de volta com mais uma parola inédita. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.